azulzinho. Prontinho. Parece que tá escuro o Face, não tá? Não sei. É, mas não é, ele tá todo ligado. Eu acho que é porque ele tá... Ah, tá todo lá, ó. Eu acho que é uma forma de proteção disso aqui, sabe? Será? Ou eu não arrumo ali, que eu acho que tá meio torto esse outro. Ah, não. É só vir assim, ó, que ele tá meio torto. Pra onde? É, assim, ó. Pra cá? Isso. Aí. Viu? Isso, deu. Vê se como é que tá no Facebook. Está muito escuro, qualquer coisa eu vou ali e dou uma... Já entrou? Entrou. No Face também? Uhum. Deixa eu só entrar no Instagram aqui também, pra gente dar uma olhadinha. Entrou. Entrou. Bom, por enquanto ainda não tem Aqui ninguém. no Facebook, sim. No Facebook já tem um ali. Deixa eu entrar aqui. Já temos alguém aí no Insta. Eu fico no Instagram. Vou achar ele aqui. Bom, vamos lá então, né? Senão nossa gravação fica muito... Assim. Boa noite, pessoal. Já tem alguém aí ao vivo conosco? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma experiência que acho que só quem passou por isso para nos contar de fato tudo sobre tratamentos, medos, receios, inseguranças, então diversos tipos de sentimentos e emoções aí que o câncer pode trazer e é o que essa cura também pode trazer pra gente. Então sejam todos bem-vindos, lembrando do nosso canal lá no YouTube, também no Facebook e também no Instagram. Então se você está nos acompanhando no Instagram, pode também migrar para o Facebook ou vice-versa. E compartilhem com seus amigos, tem um aviãozinho aqui embaixo que você pode compartilhar, marcar uma pessoa que está passando por esse processo dessa doença, que passou por essa doença e que está no tratamento de cura ou que ainda está no tratamento realmente dessas células que precisam ser destruídas. Então, Gi, boa noite. Boa noite, Elô. Pessoal, nos dê um ok aí para ver se o som está bom, como que está para vocês. E nós vamos iniciar, né, com o tema de hoje. Nós vamos estar falando sobre recomeços. É necessário e importante recomeçar. E também um pouquinho sobre a minha história, né, como foi a minha experiência, né, com o câncer. Então, vamos iniciar falando do porquê que eu optei hoje trazer esse tema para vocês, de grande relevância. Eu estava conversando com a Elô, discutindo os temas que nós iríamos abordar, e eu achei muito importante trazer para vocês esse tema, falarmos um pouquinho sobre recomeço. Por quê? Porque eu venho observando o quanto nós temos dificuldade para recomeçar, né? Seja lá como for, principalmente em circunstâncias difíceis que demandam um pouco mais de determinação da gente, ou no qual mexe, né, com o nosso emocional, ou envolve família, ou às vezes até o profissional, situações mais profundas. Nós temos muita dificuldade de recomeçar nessas circunstâncias. Então, eu achei muito importante, né, de grande relevância trazer para vocês isso, porque, na verdade, nós estamos o tempo todo recomeçando. Seja quando você acorda, né, você tem um novo dia, a oportunidade de vivenciar aquele novo dia e fazer coisas novas, optar, né, por decisões durante o seu dia. Então você está recomeçando, né? E muitas vezes nós não temos clareza disso. Nós paramos para observar os recomeços grandiosos que demandam um pouco mais de nós. Porém, os recomeços pequenos, cotidianos, nós não paramos para observar, né, Elô? A gente não
recomeça com total consciência de como eu estou recomeçando aquele dia, como que estão sendo as minhas escolhas, né? Porque isso é um recomeço. As pessoas acham, né, Gi, que é só um começo. Então, se é o começo do meu dia, é aquilo que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que comer, é o que eu tenho que dormir, para no outro dia eu começar novamente. E a vida não é assim, Sim. né? É aquilo que eu sempre digo também. A gente tem os nossos altos e baixos. Nesses altos e baixos significam recomeços. Então, se a gente mantém uma linha, né, contínua, sem nada, sem nenhum pico de emoção, a gente não sobrevive. E aí a gente chega e fala assim, mas não deu certo tal coisa na minha vida, eu vou ter que recomeçar? Sim, por que não? E é isso que a gente veio trazer para vocês hoje. Isso o quanto que a gente pode recomeçar e sempre recomeçar e nunca estacionar. É isso mesmo, pessoal. Então vamos falar um pouquinho do câncer, né? Como a Elô disse anteriormente, o câncer ele é causado por uma proliferação, né, um desenvolvimento irregular das nossas células. Então, ou seja, as nossas células se reproduzem cotidianamente e em algum momento elas podem se reproduzir de uma maneira errada, né? Digamos assim, grosseiramente falando. Então, mas essa produção, né, reprodução das células de uma maneira errada acontece por quê? Por vários motivos, né? E esses motivos envolvem a nossa consciência, como que nós percebemos a vida, como que nós lidamos com a vida, as nossas crenças. E por que a nossa consciência e as nossas crenças? Porque a maneira como eu penso, como eu ajo, envolve a maneira como eu me alimento, né? Nós falamos sobre alimentação na semana passada. Então, ou seja, o que eu considero como importante, eu vou optar por alimentos que eu sou acostumada, alimentos que eu considero serem importantes e que eu automaticamente adapto ao meu corpo, né? Então, ou seja, o meu corpo ele está acostumado a ingerir aqueles certos tipos de alimentos. Então, quando eu vou fazer uma mudança, eu estranho, eu sinto ansiedade, tenho dificuldade de me adaptar. Então, a maneira como eu penso, as minhas crenças, elas influenciam nas escolhas que eu faço cotidianamente. Então, eu vou optar nos meus comportamentos mediante a maneira como eu tenho consciência em relação ao mundo. E o que isso tem a ver com o câncer? O câncer ele acontece por vários motivos. Pelo um hábito não saudável alimentar, mas pela maneira como você se comporta cotidianamente, como você leva a vida, como você pensa, como você age, como você interage com o mundo, com as pessoas. Então, isso tudo vai estar o tempo todo influenciando no funcionamento do seu corpo. Vai estar influenciando no seu emocional e no seu mental. E o mental ele está totalmente ligado às células do meu corpo e ao funcionamento do meu corpo. Então, quando esse mental ele não está funcionando da maneira saudável, adequada para um bom funcionamento do meu corpo, eu não estou tendo sentimentos saudáveis, eu não estou olhando para a vida de uma maneira que crie maior perspectiva de vida, de uma maneira mais saudável e alegre, né, que enxergue possibilidades, o que acontece? Automaticamente eu estou produzindo hormônios que são toxinas que vão influenciar na produção, na proliferação das minhas células, né? E no funcionamento do meu corpo. Então, ou seja, eu, Gislaine, quando identifiquei, né, que eu estava com câncer, depois de um tempo olhando e avaliando a minha vida, existiam vários fatores tóxicos ali na minha rotina, na maneira que eu pensava, na maneira como eu interagia com a vida, que contribuíram para esse câncer, né, se manifestar. Na verdade, nós às vezes nascemos com uma predisposição genética, porém a predisposição não quer dizer que aquela doença vai se manifestar no seu organismo. O que vai definir ou não se essa doença vai se manifestar são seus hábitos, né? São os seus comportamentos, são as suas crenças. Então, eu, avaliando o meu passado, existiam muitas crenças e muitos hábitos que contribuíram para a manifestação desse câncer. Assim como o ambiente no qual eu estava, né? Dentro dos relacionamentos que eu estava que não eram tão saudáveis assim,
e a maneira como eu enxergava a vida, como eu interagia com a vida, não era uma maneira tão saudável e eu não tinha uma visão tão positiva com relação à vida. Hoje, analisando, eu vejo que eu tinha uma predisposição também muito grande, ainda tenho, né? Porque não morri, continuo sendo a mesma pessoa e vinculada às mesmas origens. Então, assim, a minha família é uma família que tem uma predisposição muito grande ao vitimismo. Então, eu era uma pessoa muito vitimista. Eu era uma pessoa que eu achava que eu tinha as rédeas da minha vida nas minhas mãos e que eu olhava para a vida de uma maneira positiva, mas hoje, com a consciência na qual eu tenho, analisando todo o contexto, eu não era assim, eu tinha mais uma predisposição ao vitimismo, eu era muito mais vitimista do que positiva. E eu tinha uma tendência, né, como todo vitimista, a culpabilizar a vida, as outras pessoas e o meu passado pelo que eu estava vivenciando. Então, tudo isso favorece a manifestação de doenças, inclusive ao câncer. Então, tudo isso acabou somando fatores para você, né, Isso, Gi? contribuindo. E assim, a gente tem que pensar também o que nos move para essa vida, né? O que nos move viver. Então, Isso. assim, é viver o passado, é viver o futuro, é o que a gente diz, é o equilíbrio. Então, assim, hoje eu não comi certo, amanhã eu vou tentar me equilibrar. Hoje meu sentimento foi de muita raiva, de muito estresse, não, mas amanhã eu vou tentar me equilibrar. E assim a gente move as coisas nessa vida. No entanto, quando a gente traz esse relato dessa parte, né, dela, que existe aí, né, de uma linhagem, de uma origem, da parte vitimista, ela traz também situações de dores. Então, situações que ela também não sabia lidar. Como a gente também não sabe, às vezes, lidar com alguma situação e a gente se torna o papel de vítima. Então, não é só o caso da Gi por questões da família, mas quantas vezes a gente não tem isso, esse perfil na nossa família, mas a gente prefere estar neste perfil. Porque ou a gente é mais aceito, ou a gente gosta, ou porque as pessoas nos dão atenção. Então, tudo isso precisa ser colocado numa balança para que, de fato, a gente traga essa questão do equilíbrio. A gente acaba tendo benefícios inconscientes, né? Porque muitas das nossas atitudes são inconscientes. E curtos, né? Porque os benefícios são curtos desse tipo, né? De Às atitude. vezes nem tanto, viu, Elô? O vitimista, ele consegue manipular as pessoas muito fácil. Então, nem tanto, assim. Às vezes se prolonga pela vida inteira, né? Uhum. E Gi, você vai falar um pouquinho como é que você descobriu o seu câncer? Então, como que eu descobri o câncer? Na verdade, eu descobri em uma situação de emergência. Não teve um processo anterior de ter feito um exame, passado mal, passado pelo médico, como a maioria das pessoas, e diagnosticado. Não. Eu tinha algumas dores, mas devido eu ter passado por algumas outras complicações, eu vinculava a outras questões minhas, não imaginava jamais, né, uma questão de câncer, até porque não tinha um histórico próximo, né, até o exato momento na minha família, então jamais imaginava. Eu era muito jovem também, né, então assim, não tinha como, de alguma maneira, imaginar que eu poderia estar com um câncer. Mas eu vinha sentindo algumas dores, uns pequenos incômodos na região da pelve, né? Na região aqui mais abaixo do umbigo. Então eu sentia como se fosse uma cólicazinha e muita gastrite. E levando a vida, empurrando, né? Com a barriga, tipo assim, depois adiando marcar uma consulta com o médico. Depois eu vou ver isso, depois eu vou ver isso. Adiando, achando que talvez fosse algum problema ginecológico. E porque como eu tinha um histórico de endometriose, então eu achava que fosse dores por causa da endometriose. E adiando, até que um dia eu estava trabalhando e comecei a passar muito mal, muitos episódios de vômito, não conseguia comer nada, tudo que eu comia eu passava mal. E olha como que eu sou, né? Aquela, né? Queria aguentar ainda. Trabalhei o dia inteiro, né? Dei um plantão de 12 horas, vomitando, passando mal e com dor. E o pessoal, não, Gislaine, vai embora. E eu, não, vou aguentar mais um pouquinho. Acabei saindo uma meia hora, 40 minutos só mais cedo. Fui pra casa e ainda queria ir pro médico somente no dia seguinte. Porém,
a dor estava ficando cada vez mais insuportável e eu acabei tendo que ir para um pronto atendimento. Chegando lá, daí o médico identificou que estava com uma obstrução intestinal e aí acabei tendo que ir de urgência para o centro cirúrgico, né? E aí só acordei depois de muitas horas, porque minha cirurgia foi bem de urgência, assim, então levou quase 10 horas de cirurgia. Nossa, olha como o corpo tava dando sinais. Sim. E a gente não percebe, né? A gente acha que não é nada. Na verdade foi um milagre mesmo até eu ter sobrevivido, né? Sim. A circunstância, porque foi bem sério, assim. Então acabei fazendo cirurgia e acordei com o médico, né? E as pessoas que estavam lá, minha família, falando que era um tumor e que o médico tinha coletado, né, para fazer uma biópsia. E havia tirado uma parte do meu intestino e tudo mais. E eu, né, até caí a ficha. Mas até então ele tinha falado assim: não, Gislaine, eu tirei tudo e não sobrou nada, né? Não tem nada, nenhuma outra região. Olhei. Todo o seu intestino nós lavamos e tal, teve que lavar, inclusive, porque rompeu, né? Uhum. E daí, tá bom, né? Então agora é só me recuperar. Mas aí depois de 2 dias eu tive que fazer uma reabordagem, porque rompeu os pontos internamente, tive que ir novamente pro centro cirúrgico. Depois de mais uns 2 dias, após a segunda cirurgia, novamente tive que fazer uma reabordagem, mais uma terceira reabordagem. Aí, pra quem conhece, né, não é todo mundo que vai conhecer, eu tive que usar a colostomia, que é aquela bolsinha, né? E foi quando eu fiquei mais traumatizada, assim, porque até então fez a cirurgia, ele me tranquilizou, não tirou tudo, agora é só se recuperar. Mas a partir da terceira cirurgia, que eu vi que eu estava piorando e que eu tive que colocar a colostomia, e não estava evoluindo, eu estava me sentindo cada vez mais fraca, emagrecendo muito rápido, e eu via as pessoas, né, a cara das pessoas preocupadas, né? Inclusive os médicos, foi que eu fiquei um pouco mais desesperada, que também, aí a partir da terceira cirurgia, eu fui pra UTI, né, e quando eu acordei na UTI, eu fiquei desesperada, eu falei, então a coisa é mais séria do que eu imaginava, né, e assim, eu sempre tive essa visão. Eu sempre tive uma predisposição também ao positivismo, sabe, de uma certa maneira. Então, quando eu acordei ali de início a primeira vez, eu falei, não, beleza, né, agora eu vou me recuperar e vou pra casa. Depois, a partir da terceira vez que eu fui pra UTI, aí eu comecei a ficar preocupada. Começou a abalar o meu emocional. Daí eu já comecei a chorar, ficar preocupada, falei, ixi, agora, né? Mas aí fiquei na UTI uns 3 dias, depois disso eu voltei pro quarto e comecei, na verdade, a internação. Gente, eu até perdi as contas, mas eu fiquei uns 20 dias internada. E depois que eu saí da UTI, eu acho que eu fiquei mais uma semana e comecei a me recuperar. Daí sim, eu comecei a me recuperar e depois eu tive alta. Mas eu fiquei uns 20 dias, no geral, assim, internada. E depois que eu saí, ele, você tem que passar com um oncologista somente para um acompanhamento. Eu, tá bom, agora eu tô de alta, vou pra casa, ou tudo seja, resolvido, né? Não tinha caído, não tinha, né? Jamais. Eu, vou pra casa. Daí eu fui passar com um oncologista e eu lembro que o meu cirurgião, ele assim, Gislaine, tá tudo bem, você vai passar com um oncologista para fazer o acompanhamento, porque é protocolo, tá? Tá bom, e ele também, muito positivo, né? E eu assim, então tá. Quando eu cheguei no consultório da onco, que ela virou pra mim e falou que eu ia ter que fazer químio, aí o bicho pegou. Daí eu comecei a chorar, e daí eu comecei, meu Deus, e agora, né? Vou fazer quimioterapia. Ela, 8 meses de quimioterapia. Eu falei, meu Deus, 8 meses. Eu já tava achando que daqui a pouco eu já tava voltando pra trabalhar. E, né, totalmente fora da realidade. Aí quando ela falou da quimio, me baqueou bastante, até porque tem a questão da estética, né? Mulher se preocupa, vai cair cabelo. Eu já estava com uma colostomia, toda cortada. Falei, meu Deus, e agora? Agora fiz fazer quimio, né? E tava no processo de desnutrição também, né, gente? Você ficou 20 dias no hospital, sim, né? Eu emagreci 15 quilos. Então, daí na época, aí beleza, né? Vamos fazer quimio. Daí ela falou, Gislaine, não vai cair tudo o seu cabelo, é uma quimio um pouco mais leve, porque é mais
prevenção, né? Porque até então nós não identificamos nenhuma metástase, nenhum outro lugar, então é mais leve. Porém, vai cair um pouco, você vai sentir alguns sintomas, você vai ficar enjoado. Daí ela começou a falar, né? O que poderia acontecer aos poucos. E fiquei uma semana, né, com aquilo da quimio, assim. Até iniciar, uma semana não, alguns dias, eu não lembro ao certo quanto tempo depois da consulta que eu iniciei a primeira sessão. Mas eu fiquei alguns dias, né, pensando, refletindo sobre aquilo. E depois, quando foi a primeira sessão, daí eu já comecei a me adaptar e já comecei a pensar em outras possibilidades, né? Então, assim, o que eu falo para vocês, né, que possam estar passando por um momento, talvez, de um diagnóstico de alguma doença, ou até mesmo câncer, ou aconteceu uma mudança muito drástica na sua vida. Eu percebo que, assim, a gente tem que desfocar do problema e focar nas possibilidades, né? Porque focar no problema nunca vai trazer solução. E focar nas possibilidades abre, né, infinitas situações que você, maneiras de como você lidar com isso. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a pensar em como que eu poderia lidar com aquilo de uma maneira melhor possível. Porque talvez eu não tivesse um prognóstico de vida futura, né? Então eu ficava pensando assim, bom, se é para eu passar por isso, então que eu vou passar da melhor maneira possível. E até então, gente, eu sempre fui uma pessoa muito agitada. As pessoas, hoje eu ser professora de yoga, trabalhar com terapias integrativas, as pessoas que não me conheceram antes, elas acham assim, Gislaine é muito zen. Nossa, eu quero ser igual a você. Não, gente, eu não sou zen. E pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, sempre fui aquela pessoa que estava o tempo todo procurando situações para estar com um monte de gente, para estar fazendo um monte de coisa. Era uma pessoa que eu não respirava, eu estava o tempo todo procurando coisas para fazer. Né? O tempo todo procurando alguma coisa para fazer. Então eu achava que estar vivo era estar em movimento, fazendo alguma coisa e com pessoas. Eu nunca havia tido até então essa questão do câncer. Antes do câncer eu nunca tive momentos de conexão comigo mesma. Eu não sabia nem o que era isso, entendeu? Então eu falo que o câncer foi um grande presente divino na minha vida. Por quê? Porque eu sou uma outra pessoa pós-câncer. E a visão que o câncer me trouxe, além de N coisas, mas a primordial é essa questão da conexão comigo mesma. Por quê? Porque durante o período do tratamento eu tive que ficar sozinha. Eu ficava em casa, tive que parar, não podia fazer nada, porque eu fiz uma cirurgia enorme no abdômen, então não podia pegar peso, não podia fazer exercício físico, eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia fazer é sentar, comer, tomar banho, dormir e só isso, mais nada. Até no início, até para tomar banho eu tinha que ter ajuda. Então, foi um momento que eu tive que olhar para mim, eu fui obrigada a olhar para mim. Parar e olhar, peraí, Gislaine, e sentir de verdade o que eu estava sentindo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu estou sofrendo. Mas é um sofrimento sem consciência. Ou, tô sentindo isso, mas é um sentir sem consciência. Aí vocês me perguntar, Gislaine, como assim sentir sem consciência? Vocês já pararam no momento que vocês estão, por exemplo, sofrendo por alguma coisa, sentindo um desconforto, uma ansiedade, qualquer coisa que seja, pararam para fechar os olhos e sentir como isso está refletindo no seu corpo? E questionar, olhar para você e perguntar para si mesmo, peraí, o que está acontecendo aqui? Por que disso? Por que eu estou sentindo isso? Isso tá ligado? Isso iniciou quando? Gente, isso é consciência corporal. Isso é autoconsciência. Então, é um dos maiores presentes que pós-câncer eu tive, que é essa consciência de mim mesma, essa consciência corporal. Foi aí que eu aprendi a olhar para mim, foi aí que eu aprendi a me conectar. Hoje eu ainda sinto desconfortos, eu ainda sinto ansiedade, ainda sinto tudo que vocês sentem. Porém, eu tenho consciência do que eu estou sentindo. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu consigo reagir muito rápido.
né? Muito mais estar rápido. conectado no momento presente. Isso. Então, por exemplo, eu sinto uma ansiedade, já consigo vincular o que seja aquilo muito mais rápido. Eu já consigo identificar, possibilidades para resolver aquilo muito mais rápido. Porque quando eu não sei o porquê que eu estou sentindo ou o que eu estou sentindo, como que eu vou enxergar possibilidades? Sim, e a nossa cultura ocidental é essa, né? Você sempre Sim. está ligado sempre. Então você se distancia do seu eu para viver o outro ou uma situação. Isso. E aí, quando a gente se depara com situações que fazem a gente frear, é falar assim, ó, é uma doença, não necessariamente precisa ser o câncer, mas pode ser uma queda de cabelo, pode ser uma pele que está respondendo fortemente a um tipo de reação alérgica. Então o corpo começa a dar sinais, o corpo da Gi estava começando a dar sinais. Talvez associado sim com uma outra doença de base que ela tem, que ela tinha na época, mas é importante a gente perceber que ficar também empurrando, né, entre aspas, com a barriga, situações de dores, de sentimentos, de emoções. É só um cabelo que caiu. É só uma cistite, uma infecção de urina que eu tive. É só porque o meu intestino não funciona. Não é só. O teu corpo está dizendo que tem algo errado, não está normal. Então é isso que a gente está trazendo, o quanto é importante você olhar para você e não só a parte estética que a cultura ocidental faz. Isso. Que é assim, você trabalha, você não pode parar em momento algum, a tua cabeça sempre ela tem que estar ativa e você tem que estar bela ou belo, né? E aí ninguém sabe por que todo mundo tá doente ultimamente, né, Gi? É isso mesmo. Então isso acaba acontecendo. Então, assim, pessoal, o câncer, ele me trouxe muito essa consciência de vida, essa percepção de vida, que eu percebo que eu não tinha antes, não tinha. Eu era mais uma pessoa que estava vivenciando em meio à Matrix, né, em meio ao todo, que buscava o quê? Trabalhar, final de semana estar com a família ou com os amigos, me divertir, conquistar status, conquistar emprego melhor, estudar, crescer profissionalmente, conquistar bens materiais, como a maioria das pessoas. Então, eu não tinha essa percepção de algo a mais referente à vida, sabe? E essa consciência de quem eu era, não tinha consciência de quem eu era. Assim como a maioria das pessoas, eu me vinculava o meu ser ao que eu estava fazendo, com quem eu estava e com o que eu estava conquistando. Então, por exemplo, né, para vocês compreenderem melhor, se eu perguntar hoje para você aí, quem é você? Saberia me dizer? Ou você me diria, eu sou mãe do fulano, tia do Beltrano, irmã de fulano, eu sou professora, eu sou um engenheiro, engenheira, eu trabalho em tal lugar. Então, assim, isso não é você. Isso não é você, né? Isso são suas conquistas, mas isso não é você. Então, eu não tinha essa percepção de quem eu era. Quem era a Gislaine, o que realmente ela gostava, com que realmente ela sonhava, né? Quais eram as minhas características positivas, quais eram as minhas dificuldades, minhas sombras, o que eu precisava melhorar. Não tinha essa percepção. Então, eu interagia com o mundo e ia vivendo, como a maioria das pessoas vão fazendo. E quando o câncer me parou, eu comecei a sentir quem eu era. Comecei a pensar sobre quem eu era e o que eu queria para minha vida. Então, isso fez com que eu começasse a mudar o rumo da minha vida e as minhas escolhas. E observasse também, trouxesse consciência para os meus relacionamentos, como eu estava me relacionando com as pessoas, como eu estava interagindo com as pessoas, como eu interagia comigo mesma. Então, eu comecei a buscar pelo autoconhecimento, foi aí que eu mergulhei no autoconhecimento, comecei a ler muito sobre, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque essa autopercepção, esse autoconhecimento, ele faz com que a vida tenha mais sentido. E independente do que aconteça, você sabe por que você está existindo, por que você faz o que você faz,
Por que que hoje eu estou aqui falando com vocês? Tem um motivo por trás disso, tem a minha história, que eu acredito ser importante compartilhar com outras pessoas que precisem disso, né? Exatamente. Por que nós criamos o Pode Florescer, Pode Se Curar. Então, assim, tem um porquê de tudo isso. Não é simplesmente eu estar aqui falando com vocês. E o câncer, ele me trouxe essa consciência e me trouxe a percepção da importância de sempre recomeçar. E eu ganhei força para os recomeços na minha vida. Então, é uma frase que eu li, né, num momento. Nada acaba enquanto tem vida. As coisas só acabam para você quando você não tiver mais vida, né? Enquanto há vida, há esperança, há possibilidades. E muitas vezes, quando nós estamos passando por uma circunstância de um recomeço dificultoso, uma situação difícil, nós não enxergamos possibilidades, né? E a vida começa a perder o sentido, nós entramos nessa postura de vitimista, que é só comigo. Eu sou a pessoa mais azarada do mundo, ninguém me ama, ninguém me respeita, ou nada de bom acontece comigo, eu não tenho sorte e tudo mais. E não é bem assim. Outra percepção que eu tive... E os recomeços, a gente não pode esquecer que ele dá medo, né? Sim. Ele dá medo. Sim. Então, assim, quantas vezes você já recomeçou na sua vida e bateu sim o medo de falar, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Como é que foi para você depois tirar, né, a bolsa, fazer, né, depois que acabou a quimio, você recebeu a notícia assim, você está curada. Como foi para vocês? Então, na verdade, isso para mim foi muito fácil, né? Mas o mais importante foi o processo da quimio. Durante o processo da quimio, eu refletia muito. Toda vez que eu ia lá, era muita dor, era muita náusea, muito mal-estar. Era assim, eu fazia quimio, passava uns dias sem fazer, acho que era uns 15 dias de uma sessão para outra. Então, quando você faz, você fica muito debilitado, você fica mal, o corpo... Imagina quando você fica com um resfriado muito grande, que você não tem ânimo para levantar da cama, para fazer nada. Então, é assim que nós ficamos pós a quimio, um pouquinho mais agravado. Então, assim, você fica enjoado, você não tem vontade de comer nada, o seu corpo fica dolorido, você olha pra comida, você já fica até triste. Eu ia beber água, eu já pensava pra beber água, porque toda vez que eu bebia água, dava choque na minha boca, a água, né? Minha língua, toda essa região oral aqui ficou muito sensível, então eu não podia tomar nada gelado, só a temperatura ambiente, mesmo o ambiente às vezes incomodava. E eu tinha que beber água, porque era uma das coisas mais importantes para eu me curar e até mesmo para desintoxicar o organismo dos medicamentos, né? Dos corticoides e da quimio e tudo mais. Então, eu precisava beber água. Era também um desafio de determinação, né? Você acaba... todos os dias tem que ter muita determinação para você comer, para você levantar, para você fazer as coisas. Então, assim, eu aprendi muito com isso, muito mesmo, né? A fazer o que você não gosta, né? Porque é muito fácil a gente fazer o que a gente gosta, mas o que a gente não gosta. E levantar todos os dias, eu batia inhame, batia beterraba, batia cenoura, batia gengibre, um monte de coisa, fazia um suco natural todos os dias, com um monte de coisa para melhorar a minha imunidade. Tomava água, né, quando tinha que tomar água, fazer a comida, porque eu mesma que fazia minha comida depois de um tempo, né, que eu já podia cozinhar, então eu mesma que tinha que cozinhar, então se eu não tivesse determinação, como que seria esse processo, né? E o cheiro, às vezes, da comida, você ficava enjoada logo após a quimio. Eu tive que me auto-aplicar um medicamento que era para aumentar a minha imunidade, porque caía muito, né, as minhas plaquetas, minhas células de defesa. Então, eu tinha que me auto-aplicar um medicamento para subir, né, os meus anticorpos para eu poder fazer a nova sessão da quimio. Então, eu mesma me aplicava, porque eu não tinha como outra pessoa me aplicar. E então, assim, foi um desafio constante. E todos os dias eu ter que me automotivar. Não, peraí, só mais um dia. Então é aquele processo de você
está passando por uma situação difícil e olhar pensando nas possibilidades. Sempre pensava nas possibilidades. Eu pensava assim, é só mais um dia, né? E como que eu posso passar por esse dia de uma maneira melhor? Então, assim, foi uma época que minha fé aumentou muito, algo que eu falo pra vocês que é importantíssimo, um dos mecanismos. Quando você está passando por uma situação difícil, é difícil você se conectar com a sua fé, porque você começa a descrer de tudo, mas é muito importante você se reconectar. O tempo todo um exercício de buscar essa conexão com a fé. Então, eu lia muito livros, né? De autoconhecimento e livros também sobre espiritualidade. Outra coisa, a importância de você manter contato com as pessoas que você sabe que são importantes, que te amam de verdade. Porque muitas vezes vai depender somente de você as decisões, né? Porque para mudar a sua vida, as decisões dependem de você. Porém, o fato de você saber que tem uma mão amiga ali, ou alguém torcendo por ti, te apoiando, fica muito mais fácil a caminhada, né? Você tem um motivo a mais para seguir, para continuar. E foi um momento que eu me senti muito amada, assim. Então, é algo que até me toca, porque pessoas que às vezes que eu passei muito tempo longe se reaproximaram. E foi um momento que eu passei muito tempo com a minha mãe. Então, assim, foi um momento que a vida ganhou novo sentido e novos valores, sabe? Eu comecei a identificar os valores da vida, quais eram os meus valores, quais eram os meus princípios, criar novos valores, novos princípios também. Porque a rede de apoio, ela te move. Sim. Né? Porque assim, pessoas que não querem estar do nosso lado e querem ver a gente pra baixo, a gente já até sabe quem é. Porque ela não é sustentável. As Sim. pessoas não sustentam por muito tempo. Ela, mas ela é minha amiga. Mas ela vai cair um momento, porque isso não é sustentável. Então, a rede de apoio que você precisa ter, independente se for para enfrentar uma doença, para enfrentar uma questão sua de um novo relacionamento, um término daquele outro e um novo relacionamento, uma briga, uma discussão, uma nova busca de um emprego, tudo isso está relacionado com os seus novos recomeços. Sim. Então, a rede de apoio é bastante importante. E isso faz com que a gente mova. E isso traz também essa questão da própria palavra, que é o movimento. A vida é uma constante e é uma constância em movimentos. Então, quando a gente chora, quando a gente ri, quando a gente fica bravo, quando a gente estressa, quando a gente tem amigo, quando a gente não tem, tudo isso são movimentos. E é essa situação que faz a gente conseguir estar aqui hoje presente. Para que a gente consiga entender, para que a gente consiga se ligar a alguém, se ligar a alguma questão religiosa, independente qual seja. Pode ser que você acredite no Deus Sol e tá tudo certo, porque o que importa é aquilo que você crê, é aquilo que você consiste e é aquilo que você vai dar andamento na tua vida. Porque às vezes, é religião certa, errada, não, é aquilo que você acredita ser o certo para você, que vai te dar muita luz e vai te dar muita clareza. E como que as terapias entram na sua vida? Então, deixa eu falar mais um pouquinho. O câncer também me trouxe essa questão de você não criar expectativa, sabe? Muito bom. Que é uma lição que eu acho que é importante para vocês. Uhum. Diminuir, baixar as expectativas. Então, como que eu encarava? Eu não posso ter expectativa como vai ser a sessão de químio hoje. Não vou ter expectativa como vai ser meu dia hoje. Uhum. Então, quando eu zero a expectativa, eu passo a olhar apenas para as possibilidades e o que eu posso fazer de melhor, né? Não importa como vir, mas como eu vou interagir com esse dia, como eu posso olhar, né, enxergar possibilidades de lidar melhor com essa circunstância. Porque se eu criasse muita expectativa com relação à químio e não acontecesse daquela maneira, eu iria ficar cada vez mais frustrada e meu emocional iria abalar cada vez mais. Então, o que eu me apegava? Me apegava sempre às possibilidades e o hoje, o agora. Como que eu posso ser feliz hoje? Então, eu passei também a observar com muito mais minuciosidade os detalhes, sabe, das coisas. Observar os pássaros, as plantas, observar as pessoas. Eu sentava e ficava olhando para as pessoas.
né? Como elas se comportavam, os detalhes de como elas falavam, como elas interagiam. Eu comecei a ter uma facilidade maior para me conectar com outra pessoa, porque eu comecei a ter um tato, né? Uma facilidade maior, justamente por essa observação, né? Minuciosa do que acontecia. Então eu consegui identificar coisa que a maioria das pessoas não conseguem. E foram vários aprendizados, foram muitos aprendizados mesmo. Então eu falo que foi realmente um presente. E o que eu venho observando com pessoas que estão passando pelo adoecimento, pelo câncer e tantas outras coisas, é elas não aproveitarem a oportunidade que esse câncer traz disso, sabe? Dessa reconexão consigo mesma, desse momento de você olhar para você, olhar para ti, olhar para a vida com outro olhar, com uma outra percepção, né? Ampliar a sua percepção com relação à vida. E um outro aprendizado que eu tive também foi o amor ao meu corpo. Amar o meu corpo como ele é. Aceitação, sabe? Eu sempre fui uma mulher muito vaidosa e me vi com uma colostomia, com um rasgo enorme na minha barriga, fazendo quimioterapia e não tinha outra opção. Então eu comecei a levar aquilo muito na esportiva, eu brincava até com as minhas amigas sobre, sabe? E comecei a agradecer o meu corpo como ele era, sabe? Agradecer por mais um dia de vida. E isso hoje eu tenho comigo. Às vezes quando me vem, né, um questionamento, porque eu sou mulher, né, gente? Às vezes eu questiono, tô um pouquinho mais gorda, ai meu Deus, uma ruguinha aqui e tal. Aí eu falo, Gislaine, né, e a gratidão pelo seu corpo, pela saúde. Aí eu falo, corpinho, gratidão. Então, essa coisa também de você agradecer quem você é, né, como você é. Agradecer o seu corpo mesmo, porque ele é um mecanismo que te conduz por essa vida. E se você o rejeita, também é muito mais fácil dele adoecer, porque você está o rejeitando, você não aceita seu corpo como ele é. Automaticamente você envia uma mensagem para suas células de negação e isso estimula a produção de hormônios que vão causar mais tensão, mais estresse e a má proliferação das células. Então, o seu corpo, ele vai adoecendo. Então, é importante demais você ter essa consciência de agradecer realmente o seu corpo como ele é. Se tocar, porque a maioria das pessoas, quando eu falo na minha aula, pessoal, se abraça, agradece seu corpo, sua vida, eu vejo muitas pessoas com dificuldade de se tocar. É muito mais fácil para a maioria de nós abraçar o outro, tocar o outro, agradecer o outro, mas não tocar a si mesmo e agradecer, né, a sua vida, o seu corpo, a sua existência. E então, né, agora indo para a questão de como foi a superação, pessoal, depois que eu passei pela quimio e tudo mais, então eu já estava bem fortalecida com essa questão do autoconhecimento, da aceitação, e aí eu já não via mais a hora, né, assim, de terminar aquilo e fazer a cirurgia. Então, assim, para fazer a cirurgia de reconstrução foi muito tranquilo para mim, muito tranquilo mesmo. Depois de já ter passado por, acho, quase 4 cirurgias, né, 3 cirurgias, eu passei, a 4ª foi a reconstrução. Então, para mim foi bem tranquilo, né, porque eu já estava bem, já estava saindo, então era para reconstruir, né, tirar a colostomia, já tinha terminado a químio. Então, assim, era pensar em novas possibilidades de como vivenciar a vida pós-químio, né? Uhum. E como que foi o contato com as terapias integrativas? Foi durante o processo da quimioterapia. Porque eu comecei a buscar muito pelo autoconhecimento, informação sobre naturopatia, alimentação saudável, né? Como me alimentar melhor, para me recuperar melhor durante o processo da químio, para a químio não me afetar tanto, né? Então, assim, comecei a ler muito sobre isso e foi vindo informações. Aí veio Reiki, vieram várias, né? E aí eu comecei a ler sobre... me veio um insight de buscar saber como é que funcionava o yoga
E daí eu já me planejei para fazer uma aula de yoga assim que eu pudesse, né? Porque tinha que me recuperar ainda após cirurgia. Passei um ano e meio, quase 2 anos, sem poder me exercitar. Eu só podia fazer caminhada, né? E a caminhada é outra coisa que eu gostaria também de falar pra vocês, porque assim, a caminhada pra mim, depois da quimio, virou terapia, né? Porque eu não podia fazer nada a não ser caminhada, depois de um tempo. Então, aumentou minha percepção com relação às situações, com as pessoas, com relação à minha visão de mundo e de vida. Então, quando eu ia caminhar, eu ficava observando os pássaros, o céu, os carros passando, eu observava as pessoas, como que elas estavam dirigindo, observava detalhes, se tinha um cachorro, observava a interação do dono com o cachorro. Comecei a observar detalhes dos lugares que eu passava, a rua que eu passei N vezes e eu nunca parei para ver nada detalhadamente. Então, assim, eu via o formato da avenida, né? Os prédios, as casas, comecei a observar a vida em si, né? E isso para mim era um momento assim de conexão com a minha espiritualidade. Era um momento também que eu caminhava conversando com Deus. Muitas vezes, né? Acho que todas as vezes que eu caminhava eu chorava muito, porque foi um momento que eu realmente me conectei com Deus. Eu percebia Deus em mim, na minha vida, assim, sabe? É algo que não tem como explicar para vocês. Eu realmente sentia a presença de Deus durante as minhas caminhadas e durante o momento que eu mantinha, né, minha percepção e o foco nos detalhes das coisas ali. Eu me percebia caminhando, percebia as árvores, os pássaros. Então, assim, eu sentia a vida nos mínimos detalhes. E é algo que só quem sente isso consegue compreender. Então foi um momento muito valioso e hoje eu amo caminhar, não é sempre que eu consigo ter tempo, mas é algo que eu me apaixonei justamente por isso, porque eu criei, né, esse vínculo dessa conexão com a minha espiritualidade, com o meu ser durante o processo da caminhada. Então, para quem, é uma dica para vocês, né? Aprender a caminhar de uma outra maneira, né? Observando os detalhes, apreciando a vida, né? O movimento. Então, assim, poder caminhar depois de ter ficado muito tempo acamada e não poder fazer nada, aquilo para mim era uma grande vitória. Então, eu sentia os meus pés, sentia o meu corpo caminhando, como que aquilo acontecia, né? Você sentia a vida. Sentia a vida. Realmente, né? O significado da vida. Que é Sim. esse, que é o estar vivendo. Então, a partir do momento que tudo aquilo que você passou, né, dentro daquela situação da interiorização, do entender, do compreender, quando você teve a oportunidade, você abraçou com todo amor, afeto, carinho e tudo que você tinha de mais belo ali. Isso mesmo. E aí você é como se você tivesse aberto, né, um braço assim para receber o abraço da espiritualidade divina. E assim, uma outra percepção, pessoal, é que toda vez assim que eu estou passando por um momento desafiador, né, eu volto a essa lembrança. Daí eu mesma chamo a minha atenção, né, e falo assim, Gislaine, peraí, né? A vida só termina quando acaba a vida. Então, se isso tá acontecendo, o que tem aqui pra mim, né? É uma coisa que eu sempre me pergunto, qual o aprendizado que tem aqui pra mim? Porque o câncer me mostrou muito que a todo instante, e principalmente nos momentos mais desafiadores, tem grandes aprendizados por trás daquilo. É a vida chamando a sua atenção de alguma maneira. Tem algo que você precisa aprender, o que você não está observando, identificando. Então, tem muitas pessoas que têm várias doenças crônicas, vamos dizer, fibromialgia, tem enxaqueca constante, até hipertensão, diabetes. Tudo isso está falando com você. E que tal você passar a se perguntar o que é essa doença, o que isso está querendo me trazer como aprendizado ou mensagem agora? Então, por exemplo, eu estou passando por uma separação, um divórcio, uma situação difícil.
O que essa situação está trazendo como aprendizado para você? Ah, eu fui demitido do meu trabalho, foi algo inesperado, né? Eu não queria, precisava muito do emprego. O que essa situação está trazendo como aprendizado para você? E quais as possibilidades por trás disso? Porque independente do que você esteja passando, eu sei que é difícil, né? Tomar isso como verdade, porque quando nós estamos passando por uma situação difícil, você fala assim, não enxerga saída, né? Você não enxerga possibilidades. Então, a gente até costuma falar pro outro, você fala porque você não sabe o que eu estou sentindo, né? Você não sabe o que eu estou passando. Mas depois que você supera aquela situação, se lembre de algum momento de superação muito árduo, que depois, após você passar por aquela situação, você olhou para aquilo e falou assim, gente, existia essa e essa possibilidade de lidar com isso dessa maneira e eu não enxergava, né? E isso também te forjou, te ajudou a hoje se tornar uma outra pessoa e ter, né, adquirir uma sabedoria maior para lidar com situações mais difíceis, né? Então hoje você ganhou um novo repertório. Que seria esse repertório? As experiências que você teve. Você não é mais aquela mesma pessoa de anos atrás. Eu, Gislaine, não sou a mesma pessoa antes do câncer, né? E também não sou a mesma pessoa há poucos anos atrás, há meses atrás. O tempo todo nós estamos adquirindo novas experiências que vão nos forjando, que vão nos transformando. Só que muitas vezes nós, por falta de autoconhecimento, de autopercepção, vão ocorrendo circunstâncias as quais a gente não traz clareza e nos forjamos de uma maneira não tão positiva assim, né? Às vezes nós adquirimos uma maneira mais grosseira de ser, mais ríspida, mais rígida, devido a um sofrimento. E isso vai causar situações difíceis futuramente para você, porque na verdade o que te aconteceu lá atrás era para ter trazido um aprendizado, uma nova maneira de lidar com a vida, com mais leveza, com mais sabedoria, né? E não com mais rigidez. Com mais peso. Com mais peso. Então, assim, percebam os seus processos, traga consciência para os seus processos. Saia dessa postura de vitimista, de vítima da vida, porque a vida, você nunca é vítima da vida. Talvez você olhe para essa maneira na qual eu estou falando e me julgue como uma pessoa fria. Ah, não é assim, nossa, você está sendo muito fria. Mas não é, gente. Tudo que acontece conosco é uma colheita, né, de algo que você plantou lá atrás. Ou é uma necessidade de um aprendizado. A vida está trazendo uma situação ali para te transformar, para que você se torne uma pessoa mais forte, para que você se torne uma pessoa mais sábia, para que você saiba lidar com situações mais difíceis futuras, ou para que você possa auxiliar outras pessoas futuramente. Hoje eu trabalho com as terapias integrativas e eu estou aqui trazendo essas informações, eu e a Lu, para vocês, justamente pelos meus processos passados. Senão eu jamais teria capacidade de estar aqui falando com vocês. Primeiro porque eu morria de vergonha, eu não ia nem me expor. E hoje eu tenho a cara de pau de estar aqui falando com vocês. Então, tudo isso foi devido aos processos quais eu passei, né? É isso mesmo. E as terapias que é de acordo com o nosso tempo, né? Pra gente não expandir muito. Tem alguma terapia que você mais indica para quem tá passando por esse processo ou por um processo de recomeço? Não necessariamente pode ser uma doença. Todas, né? as terapias são de grande contribuição, mas assim, para mim, a terapia que mais me transformou foi o Axis. Axis Consciousness, as barras de Axis, né? Assim, eu li muitos livros, né, do fundador de Axis, que ele tem uma visão de mundo expansiva maravilhosa. E também as barras, por que as barras? Porque as barras, elas trabalham as suas crenças, né? E as nossas crenças é o motivo principal que nos trava, que nos bloqueia, que vai criando situações difíceis na nossa vida,
e vai nos impedindo de nos desenvolvermos. Então, para quem hoje perguntar para mim assim, Gislaine, como eu começo a me trabalhar e como eu inicio as mudanças na minha vida? Busque pelo autoconhecimento e corra suas barras. Por quê? Porque você vai começar a expandir a sua consciência, mudar a maneira como você enxerga o mundo, mudar a maneira como você se enxerga, mudar a maneira como você interage com o mundo, com as outras pessoas e com si mesmo. Eu sou super fã de Axis porque foi a ferramenta assim que virou N chaves para mim, assim, de início, que abriu as portas para o autoconhecimento, para as mudanças grandiosas que eu passei durante o processo, né, de autoconhecimento. E aí a barra pode ser feita tanto antes quanto depois do tratamento? As barras não, como é que é o critério? Não. Porque tem gente que não sabe, né? Isso. Então... Barras você pode correr independente se você estiver doente, não estiver doente, em qualquer momento, qualquer lugar, em qualquer circunstância. Só que tem que ser presencial, né? Não tem como ser à distância. Então, mas não tem nenhuma contraindicação, não. Você pode correr barras independente da doença que você tiver, tá? Então, assim, né, pessoal, é uma alternativa, é algo integrativo, além do seu tratamento, não é para parar o medicamento, parar a químio, né? Vamos pensar em todas as situações, porque às vezes as pessoas ouvem, então, tem que parar. Não, tem que parar nada. Você vai continuar a fazer todo o seu tratamento que você já está fazendo, mas vai associar algo que te traga para o seu eu. E um desses, que é o que a Gi tem mais, né, experiência, inclusive vivenciou isso nessa questão do tratamento dela, é a barra de Axis, que é uma das terapias, né, que ela trabalha. Além da constelação familiar, que eu não poderia deixar de falar. Não mesmo. Porque assim, são as duas terapias que eu trabalho e que eu sou apaixonada, porque eu vejo grandes transformações e contribuição para a vida das pessoas. E foram terapias assim que me trouxeram muita transformação na minha vida, assim. Trouxeram grandes transformações, abriram portas realmente para eu enxergar a vida de uma outra maneira e enxergar muitas possibilidades, né? Assim como para tomar a decisão até de me tornar uma terapeuta e hoje estar aqui contribuindo com vocês. Então, são duas terapias primordiais para quem quer, né, se autoconhecer, para quem quer identificar suas crenças, para quem quer trabalhar, né, essa questão que você herda, né, essas crenças que nós herdamos da nossa ancestralidade. Porque nós somos muito mais dos nossos ancestrais do que nós imaginamos. Às vezes nós negamos a nossa família, o nosso passado, não quero ser igual, isso, aquilo, outro, mas nós somos muito deles, muito. E enquanto nós não compreendermos, né, nos aprofundarmos nos nossos ancestrais, compreendermos a história deles, o quanto nós somos parecidos com eles, o que nós herdamos deles, não tem como transformar a nossa vida. Porque você vai estar negando algo que existe aí em você. E quanto mais você nega, mais você se torna parecido com eles. E mais você herda isso deles. Então, assim, negar não é o caminho. É trazer luz para o que existe aí, para o que mora em você, principalmente as suas sombras, para que você possa, a partir dessa luz, ressignificar e criar novas possibilidades na sua vida. E ter sucesso. Isso mesmo, e você se transformar, ser uma pessoa mais consciente de si mesmo, mais consciente das suas escolhas, ser uma pessoa muito mais realizada consigo mesmo. Porque independente do que você optar, escolher, independente do caminho que você optar percorrer, se você tiver consciência desse caminho, se for uma escolha que ressoa realmente com a sua alma, com o seu coração, você vai ser uma pessoa realizada, feliz. Agora, se você estiver optando por escolhas das quais você não tem nem consciência delas e que estão vinculadas ao seu passado, às suas dores e aos seus antepassados, é grande a probabilidade de você ser uma pessoa infeliz e não ter realizações, né? E não construir relacionamentos saudáveis. Porque você inconscientemente vai estar sendo movido às dores do seu passado e às dores dos seus antepassados.
Presta atenção em quantas vezes você faz escolhas movido ao medo, né? Ao medo de não sofrer, ao medo de sofrer, ao medo de repetir processos quais você passou antes, ao medo vinculado à sua infância, ao medo vinculado aos medos dos seus antepassados. Isso é inconsciente. Muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida sem perceber o quanto a gente está reproduzindo padrões de comportamento dos nossos familiares. E às vezes não é nem da mãe e do pai, é dos avós, do bisavô, da bisavó, é de um tio, que você às vezes nem tem tanto contato com esse tio, mas você é muito parecido com ele. E as pessoas falam, né? Sim. Nossa, você parece. Você fala, não, eu nem conheci. Às vezes você nem conheceu. E as pessoas falam que você é parecido com aquela pessoa. Isso mesmo. Então, eu falo pra vocês, é importantíssimo o autoconhecimento. E a constelação é primordial para isso, para identificar, né, essas crenças, esses padrões de comportamentos, curar os nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos antepassados, curar a nossa criança interna, que muitas vezes ela vem e atrapalha a nossa vida adulta. E as barras para você identificar suas crenças limitantes, transmutá-las e abrir espaço para criar novas crenças e uma nova maneira de vivenciar a vida, né? Uns novos horizontes, Isso né? mesmo. Pra você traçar novos caminhos aí e alcançar aquilo que a gente tanto almeja, na verdade, nessa vida, que é a felicidade. Isso mesmo. Né? Então, eu quero ser feliz, mas com as crenças, com tudo aquilo que você carrega de bagagem lá atrás e que não sabe lidar, vai ser difícil a gente alcançar esse sentimento e essa emoção. É isso mesmo. Então, pessoal, assim, nós agradecemos a presença de todos vocês. Muita gente não consegue nos assistir agora, então a gente agradece também as visualizações posteriormente dos vídeos, dos compartilhamentos que a gente também acaba verificando que vocês fizeram. Agradeço você, Gi, pela oportunidade de contar sua história, de contar sua dor, como é que foi, e de trazer toda essa emoção de tudo aquilo que foi vivido ali, e também mostrar para vocês que existem soluções, existem sentimentos tanto de medo, frustração, mas também existe sentimentos de alegria e de gratidão perante essas doenças que nos acometem, tanto a nossa via, né, mental e a nossa via também fisiológica. Então a gente agradece, desejo a vocês aí uma excelente noite, uma excelente semana. A gente se encontra na semana que vem, novamente com essa pessoa viva e essa experiência viva aqui que nos trouxe tanto conhecimento hoje. Gratidão imensa, pessoal. Espero ter contribuído mais uma vez com a vida de vocês, né? Ter, de alguma maneira, plantado uma sementinha aí de luz no seu coração. E nunca esqueça que recomeçar é necessário e que, enquanto existir vida, há possibilidades e há vida. Há novos horizontes. E quando você estiver passando por um momento que você não enxergue nenhuma possibilidade, simplesmente acredite, respire fundo, busque por mecanismo, por situações, pessoas, lugares que vá contribuir, que vá facilitar você enxergar as possibilidades. Então, vá caminhar, como eu disse aqui, ouça uma música que traga uma mensagem mais positiva, converse com alguém que seja uma pessoa que te acolha e que tenha uma mensagem mais positiva. Busque, porque sempre haverá possibilidades. E quando nós nos permitimos, né, nos abrimos para as infinitas possibilidades, a vida, Deus, seja lá o que você acredita, traz, né, o que você escolheu. Ela te encaminha para enxergar outras possibilidades, para enxergar a vida de uma outra maneira. Ela traz soluções para você. Então, nunca esqueça que enquanto você estiver vivo, há vida e há possibilidades. Um beijo enorme e até semana que vem. Beijo, pessoal. Gratidão, Gratidão pessoal. a nossa sempre. Gratidão. Aperta aí aqui, já aqui. Isso. E esse daí. Querida. Ah, Gi, arrasou. Ai, você achou? Arrasou. Eu vou falando e nem...